Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar sobre o que aconteceu de mais relevante essa semana, o que aconteceu também nos resultados. Tivemos a finalização, praticamente finalizados os resultados do segundo trimestre de 2025. E aí a gente teve surpresas positivas num todo, tá? A gente teve também Tesla anunciando que vai entrar no mercado de energia. Tem bastante coisa interessante pra gente conversar hoje, tá? Tô indo aqui para São Paulo. Vamos num evento do agronegócio lá no BTG. Fomos convidados e tem coisa legal sobre o agro. Vamos entender o que o pessoal que move o Brasil tá pensando sobre, não só sobre o Brasil, mas sobre mercado pros próximos anos, já que o agro foi uma das pautas recentemente, principalmente quando a gente viu o Donald Trump anunciando um tarifaço. E vamos ver o que vai ter de mais relevante, claro que eu sempre trago aqui para vocês no canal. Beleza? Falando de resultados, tá, pessoal? O que eu vi de relevante e que eu acho importante a gente discutir? A gente teve finalização do segundo trimestre e com os juros mais elevados nos Estados Unidos. Se a gente pegar a taxa básica de juros do Fed e o que eles estão tentando empregar para diminuir o nível de inflação, a gente teve até que resultados muito positivos, tá? Mais de 80% das empresas do SP500 superaram as expectativas do lucro por ação. A gente teve mais de 11% de crescimento dos lucros. Isso é um dado muito relevante, principalmente no ambiente de juros acima dos 4%, coisa que a gente não via há mais de 15 anos, tá? Lá fora, óbvio, nos Estados Unidos. E a gente teve também um crescimento de receita dessas empresas, aí chegando quase a 7%, em mais de 80% dos casos. Na verdade, se a gente pegar a média dos últimos 5 anos, a gente teve agora o melhor. A gente está num patamar acima do nível histórico. Então isso é um dado também muito positivo, tá? A gente tem que olhar para isso com bons olhos, pensando um pouco mais à frente num ambiente de juros menor, já que a economia americana ela tende a entrar no prumo de novo, principalmente com um nível de emprego controlado, com um nível de inflação também controlado. Os americanos, quem vai para os Estados Unidos ou conversa com os americanos sabe que eles estão bravos com o nível de preço, as coisas estão mais caras do que o normal, eles não estão acostumados com isso. Isso incomoda muito o americano. Nós brasileiros também incomoda a gente também. Só que a gente tem historicamente o nível de inflação mais elevado e a gente já lidou com períodos de inflação muito cabuloso aí, não pensando em muito tempo. Se a gente pensar que no início da década de 90 a gente tinha uma inflação que passava os 4.000%, tudo bem, né? Agora a gente já se acostumou depois do Plano Real de 94, mas de qualquer forma para o americano isso é menos comum, né? Nível de preço subindo. Agora falando um pouquinho do mercado de semicondutores, recentemente os Estados Unidos impuseram mais tarifa para os chineses, conseguindo chegar a um acordo, Trump e Xi Jinping. Mas o mercado de semicondutores, falando pontualmente, a gente teve por parte dos Estados Unidos uma medida de realmente tirar o chinês da jogada, que as empresas americanas, que são cruciais hoje para o desenvolvimento global de tecnologia, de inteligência artificial, como a NVIDIA, a própria AMD, não podendo mais exportar para a China a tecnologia de ponta, com os chips mais avançados. Se a gente falar da NVIDIA com as GPUs, que são extremamente importantes nos data centers, o chinês, ele não, teoricamente até então, ele não poderia receber algumas dessas placas que a NVIDIA comercializa, ou então as principais tecnologias de ponta também da AMD. E tudo isso por conta de claro que a gente tem uma tensão comercial envolvida, mas também para você conseguir controlar o desenvolvimento tecnológico do outro país. E aí vai além de uma tensão comercial, né?
A gente poderia entrar no âmbito militar aqui. E agora a gente teve de certa forma, uma parte disso foi revogado. Os Estados Unidos falaram, beleza, AMD e Nvidia, vocês podem vender para os chineses alguns chips, alguns determinados componentes de semicondutores, de tecnologia, de desenvolvimento, né? Porque, por exemplo, a Nvidia, ela desenha as GPUs e a TSMC fabrica. De qualquer forma, o governo dos Estados Unidos permitiu essa venda, né, essa exportação para a China, mas entrou algo meio diferente aqui no jogo. Tudo aquilo que você vender para os chineses, eu quero os 15% da sua receita, do seu faturamento, ou seja, revenue share que fala, é um percentual da receita daquilo que você fizer lá na China, tá? E isso é uma medida aí que não tem precedentes, é algo meio anormal, meio incomum aí nesse âmbito, e pode abrir precedentes para outras medidas aí quando a gente olhar para o futuro, tá? Então vamos ficar de olho. O mercado gostou, achou interessante isso, tanto é que a AMD subiu de forma relativamente relevante, de pegar um pouco mais de 4% no dia. E a Nvidia, o mercado também curtiu, mas a Nvidia já tá tão grande, gente, eles já valem quase 4,5 trilhões de reais. Hoje a Nvidia é a empresa mais cara da bolsa americana. E para você ver como às vezes quando a gente olha para valuation, principalmente quando a gente faz um movimento de curto prazo, empresas mais caras, elas não necessariamente vão performar pior, né? Quando a gente faz um fluxo clássico descontado ali, traz a valor presente, a gente tem um mito no mercado de que, mito não, na verdade tem uma estatística que mostra que empresas de valor, aquelas empresas que tem um desconto frente ao valor que ela está sendo negociada, quando a gente olha para valor intrínseco, historicamente isso deu muito certo. Mas se a gente pegar os últimos 20 anos, quando a gente olha uma relação preço sobre lucro mais elevada, as empresas de crescimento são as que têm entregado mais crescimento, né? Mesmo estando mais caras. Então a Nvidia, mesmo estando num patamar de valuation, às vezes meio difícil de ser justificado quando você roda modelo, apesar disso, ela segue entregando crescimento. É óbvio, qualquer notícia, qualquer coisa que saia da expectativa ali da casinha, pode fazer a empresa balançar, né? O preço dela cair, tá? Ou cair de forma mais acentuada. Mas, de qualquer forma, hoje é a empresa mais valorizada da bolsa. E voltando a exportar alguns componentes para a China, com certeza a empresa ela ainda vai conseguir entregar mais resultado. Beleza? E para a gente fechar aqui o que aconteceu no dia, a gente tem a Tesla divulgando que acabou de abrir um processo para conseguir trabalhar energia elétrica lá no Reino Unido. Ou seja, eles têm mostrado formas diferentes de conseguir tracionar o negócio saindo do âmbito dos carros elétricos. Quem me acompanha aqui no canal, normalmente eu trouxe notícias relacionadas à Tesla, mostrando o quanto ela é uma empresa que vai além dos carros elétricos. Eles têm se posicionado como uma empresa de diversas soluções elétricas, não só falando de carro na parte de autopilot, mas na construção de baterias, de componentes e todos os tipos de equipamentos para energia solar, enfim, para energia voltada para energias renováveis, tá? E agora eles estão querendo entrar no mercado europeu, usando a energia como uma forma de trazer mais diversificação para a receita, já que se a gente olhar para a venda de carros elétricos nos últimos anos, a Tesla ela vinha crescendo de uma forma acentuada, entregou resultado, gerando caixa
saindo, realmente cruzando aquela linha do, pô, não sou mais uma empresa só de PowerPoint, eu tô entregando lucro. Mas nos últimos trimestres a BYD veio com muita força, muito subsidiada também pro governo chinês, óbvio. E também com uma pegada de público que aparentemente seria diferente, mas eles estão entregando vários modelos mais avançados também. E de qualquer forma a Tesla acabou sofrendo um pouco o impacto do que o mercado chinês tem aí de inundado as economias dos países afora com seus BYDs, principalmente o BYD, né? E aí, como a Tesla ela tem várias outras soluções, apesar de serem receitas muito menores quando a gente olha linha por linha, mas mostra o compromisso da companhia de diversificar e não depender exclusivamente de venda de carros, até porque eles têm milhares de estações de carregamento nos Estados Unidos, também é uma frente, também é uma linha de negócio, e dificilmente alguém vai conseguir acompanhar essa quantidade de estações de carregamento que a Tesla tem lá nos Estados Unidos. E é uma empresa que, assim, despertou muito interesse em todo mundo por conta também de Elon Musk, né? E é basicamente isso que a gente tinha aqui de mais relevante. Tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar um comentário aqui o que você tá achando disso tudo, tá? Já vou mostrar algumas partes do evento aqui do BTG para vocês. Os colegas aqui, Tarcísio, Thiago, Coutinho, André, toda a equipe aqui do BTG. O Rio Grande do Sul, acho que é um bom exemplo de que ajuste fiscal não é inimigo de programas sociais ou combustível sustentável de aviação, hidrogênio a partir da reforma do etanol. A gente tem motor, nós temos motor álcool, nós temos motor híbrido, nós temos motor flex. Como não ser otimista? Olha a quantidade de reformas que o Brasil aprovou nos últimos anos. E aí não se esquece, o Congresso responde, claro que responde. É o Congresso que aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma tributária, aprovou a reforma trabalhista, aprovou o marco de saneamento.